Você sabe identificar os 5 tipos de sujeito? Vem comigo aprender rapidinho. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Para a aula de hoje eu preparei uma revisão sobre tipos de sujeito. Então, se você está perto de uma prova de língua portuguesa e precisa revisar, relembrar alguns conceitos sobre sujeito, esta aula é para você. Então, vamos lá. São 5 os tipos de sujeito. Lembrando que sujeito é o termo da oração sobre o qual se faz alguma afirmação, sobre o qual se diz algo. Vamos começar pelo sujeito mais simples, que é o sujeito simples. É o sujeito mais fácil de ser identificado na oração. O sujeito simples possui um único núcleo. Quando a gente fala de núcleo, a gente está falando da palavra mais importante do sujeito. Coloquei aqui o exemplo. Os meus alunos aprendem de verdade. Uma frase aí comprometida com a realidade, não é mesmo? Então, muito bem. Como é que eu identifico o sujeito? Quem aprende de verdade? Os meus alunos. Então, os meus alunos é o termo sobre o qual eu estou fazendo uma afirmação. Que afirmação eu faço sobre eles? Aprendem de verdade. O sujeito dessa oração é o termo que eu pintei aqui em amarelinho, os meus alunos. Esse é o sujeito. Percebam que esse sujeito ele é formado por 3 palavras, os meus alunos. Mas essas 3 palavras não têm o mesmo peso, não têm a mesma importância para esse termo, para o sujeito. Tem uma palavra que é mais importante. E eu vou chamar essa palavra mais importante de núcleo, que é a palavra alunos, porque são os alunos que aprendem de verdade. Se eu disser os aprendem de verdade, fica sem sentido. Meus aprendem de verdade, sem sentido. Alunos aprendem de verdade. Então, alunos é o núcleo. Eu tenho um único núcleo, sujeito simples, beleza? Então, qual é o sujeito? Os meus alunos. Qual é o núcleo do sujeito? Alunos. Vou classificar esse sujeito como sujeito simples. Tranquilo, né? Segundo tipo de sujeito é o sujeito composto. O sujeito composto, ele também aparece na oração, está explícito aí, consigo identificar. Só que ele tem mais de um núcleo, mais de uma palavra mais importante. Veja o exemplo. As crianças e os adolescentes participaram da brincadeira. Quem participou da brincadeira? As crianças e os adolescentes. Veja aqui, eu faço uma afirmação sobre esse termo, as crianças e os adolescentes. É o sujeito esse termo. Então, o sujeito ele é formado por todas essas palavras, as crianças e os adolescentes. Ele é formado por 5 palavras. Mas 2 palavras são mais importantes e elas são igualmente importantes. Crianças, adolescentes participaram da brincadeira. Então, esse sujeito é classificado como sujeito composto porque apresenta 2 núcleos, 2 palavras mais importantes. E se fosse as crianças, os adolescentes e os professores, também seria sujeito composto, e aí teria 3 núcleos, crianças, adolescentes e professores, certo? Sujeito composto está presente na oração, é facilmente identificável e tem mais de um núcleo, ok? Então, essa é a diferença entre sujeito simples e sujeito composto. Terceiro tipo de sujeito é o sujeito oculto, também conhecido como sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Ele não aparece de forma explícita na oração, mas nós conseguimos identificá-lo pela terminação verbal, pela desinência verbal. Por isso ele é conhecido também como sujeito desinencial. Então a gente precisa achar o verbo. Olha para o verbo e o verbo vai dizer qual é o sujeito. Como assim, professora? Olha só esse exemplo. Depois do almoço, sinto sono.
Primeiro, qual é o sujeito? Ah, o sujeito é depois do almoço, professora. Não, o aluno gosta disso, gosta de pensar que a primeira palavra ali da oração é o sujeito. Não é, não é. Precisa sempre olhar para o verbo. É o verbo que conta pra gente qual é o sujeito. Então, aqui, olha para o verbo. Sinto. Quem sente sono depois do almoço? Eu. Só pode ser o pronome eu. Eu sinto sono depois do almoço. Então, eu olho para o verbo, aqui nós temos o verbo sentir, e ele está flexionado na primeira pessoa do singular, eu. Eu poderia encaixar o pronome eu aí. Então, eu chamo esse sujeito, esse tipo de sujeito oculto, porque ele existe e ele está oculto, está escondido aí. Ele não aparece de forma explícita na oração, mas eu consigo identificá-lo por meio da terminação verbal. Depois do almoço, sinto sono. Qual é o sujeito? Sujeito oculto, eu. Se fosse sentimos, depois do almoço, sentimos sono, seria sujeito oculto, nós, porque seria nós sentimos sono. Beleza? Então, esse é o terceiro tipo de sujeito oculto, elíptico ou desinencial, aquele que nós conseguimos identificar pela terminação do verbo, olhando para o verbo. Quarto tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado também não está presente na oração e ele não pode ser identificado. Existem duas estruturas principais para o sujeito indeterminado. Então, aqui eu coloquei dois exemplos. Primeiro exemplo é com o verbo na terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles. Então, veja. Quebraram o ventilador. Eu tô lá na sala de aula, chamo a professora. Professora, quebraram o ventilador. Veja aqui, quando eu digo quebraram o ventilador, eu não sei qual é o sujeito. Ou eu sei e não quero falar para a professora quem é que quebrou o ventilador. E aí eu faço essa estrutura que me apresenta um sujeito indeterminado. Eu não sei ou eu não quero dizer quem praticou a ação de quebrar o ventilador. Então, o verbo na terceira pessoa do plural, desde que o contexto não me revele quem é o sujeito, é classificado como sujeito indeterminado. Professora, mas eu não posso falar que é o sujeito oculto, eles, porque eu conseguiria colocar eles quebraram o ventilador? Nesse caso, não posso classificar como sujeito oculto. Sujeito indeterminado. Se o eles não aparece aí, não aparece no contexto anteriormente, então eu não posso classificar como sujeito oculto. Verbo na terceira pessoa do plural, desde que o contexto não me diga qual é o sujeito, é classificado como sujeito indeterminado. Quebraram o ventilador, roubaram meu celular, ligaram para você, tudo sujeito indeterminado. Outra estrutura clássica de sujeito indeterminado é com o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Um exemplo. Aqui, come-se muito bem. Veja que o verbo come-se, eu tenho o verbo comer na terceira pessoa do singular, come, mais a partícula se, que nesse caso é o índice de indeterminação do sujeito. Quem come muito bem aqui? Não sei, qualquer pessoa que venha aqui vai comer bem. Não estou especificando, não estou determinando quem é esse sujeito. Então, come-se muito bem. Aqui nós temos também sujeito indeterminado. Duas principais estruturas de sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural e verbo na terceira pessoa do singular, mais o se. Quinto e último tipo de sujeito, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Sujeito inexistente ocorre com verbos impessoais. Os verbos impessoais expressam uma ação que não pode ser atribuída a nenhum ser, ou seja, ninguém praticou essa ação. Existe uma listinha de verbos impessoais e você precisa saber quais são os principais verbos impessoais. Eu coloquei aqui 4 exemplos de verbos impessoais
E o primeiro deles é um verbo que expressa fenômeno da natureza, o verbo ventar. Então, na seguinte frase, ventou forte ontem, eu vou classificar esse sujeito como sujeito inexistente ou oração sem sujeito, porque o verbo ventar expressa um fenômeno da natureza. Ninguém praticou essa ação de ventar. Ventou, nevou, choveu. Então, todos esses verbos que expressam fenômenos da natureza são verbos impessoais. Eu vou classificar o sujeito como sujeito inexistente. Segundo exemplo é com o verbo haver, com sentido de existir. O verbo haver com sentido de existir é um verbo clássico impessoal. Então, o verbo haver com sentido de existir não tem sujeito. Se não tem sujeito, e aí você precisa saber quais são os principais verbos impessoais para você acertar na classificação do sujeito e não errar concordância verbal, certo? Porque o verbo haver com sentido de existir é impessoal, não tem sujeito, então ele fica no singular, não vai para o plural. Havia obstáculos no caminho. Qual é o sujeito dessa oração? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Olhei para o verbo haver, ele tem sentido de existir, sujeito inexistente, ok? Terceiro exemplo aqui eu coloquei com o verbo fazer, quando indica tempo decorrido. Então, isso significa que ele fica no singular e que não tem sujeito. Faz 5 anos que trabalho aqui. Perceba, aqui eu coloquei um período composto. Eu estou analisando o sujeito da oração faz 5 anos. Qual é o sujeito da oração faz 5 anos? Sujeito inexistente, porque eu tenho o verbo fazer com sentido de tempo passado, ele deve ficar no singular, sujeito inexistente. Mas a gente tem outra oração aqui, que trabalho aqui. Quem trabalha? Eu trabalho. O sujeito dessa outra oração, que trabalho aqui, é sujeito oculto, eu. Mas não foi por isso que eu coloquei esse exemplo. Esse exemplo a gente vai focar aqui no faz 5 anos. O sujeito dessa oração faz 5 anos é inexistente, ok? Muito bem. E o último exemplo com sujeito inexistente é um sujeito com o verbo ser na indicação de horas. Aqui é uma especificidade. O verbo ser indicando horas, ele vai para o plural, ele pode ir para o plural, mesmo sendo impessoal. Porque daí, nesse caso, ele vai concordar com o número de horas, mas é impessoal, tá? Isso significa que na oração são 2 horas, não há sujeito. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Esses são os principais verbos impessoais, ou seja, que fazem com que a oração não tenha sujeito, com que o sujeito seja classificado como sujeito inexistente. Esta aula foi uma revisão sobre os 5 tipos de sujeito. É claro que esse assunto não se esgota nos pontos que eu levantei nesta aula, mas ela funciona muito bem para você que precisa retomar os conceitos rapidinho aí para fazer uma prova. E se você estuda para concurso público, precisa estudar de forma mais séria, eu convido você a conhecer a nossa plataforma de estudos portuguescomleticia.com.br e principalmente o nosso curso Português Completo, que é um curso de língua portuguesa desde os assuntos mais básicos até os mais avançados. Os conteúdos são colocados dentro do curso de maneira organizada, com muito material de apoio para você aprender tudo de verdade, de uma vez por todas. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau!